O que é os 5 porquês? Os 5 porquês é uma técnica para encontrar a causa raiz de um defeito ou problema. É uma técnica de análise que parte da premissa que após perguntar 5 vezes o porquê um problema está acontecendo, sempre relacionando a causa anterior, será determinada a causa raiz do problema ao invés da fonte de problemas. Esta ferramenta é muito usada na área de qualidade, mas na prática se explica em qualquer área, e inclusive pode ser muito útil em seu dia a dia. É uma ferramenta simples de resolução de problemas que foi desenvolvida por Taiichi Ohno, pai do sistema de produção Toyota. A técnica consiste em formular a pergunta por que 5 vezes para compreender o que aconteceu, a causa raiz. Nada impede, porém, que mais ou menos do que 5 perguntas sejam feitas. O número 5 vem da observação de Ohno de que esse número costuma ser suficiente para se chegar à causa raiz. Ele usa um conjunto específico de etapas, com instrumentos associados, para encontrar a causa primária do problema, de modo que você pode determinar o que aconteceu, determinar por que isso aconteceu, descobrir o que fazer para reduzir a probabilidade de que isso vai acontecer novamente. Por qual motivo são 5 porquês? A razão é que, geralmente, quando indagado sobre o que causa um problema, o ser humano tende a culpar alguma coisa ao invés de raciocinar e realmente procurar a causa. Geralmente se diz que no primeiro porquê, temos um sintoma. No segundo porquê, temos uma desculpa. No terceiro porquê, temos um culpado. No quarto porquê, temos uma causa. No quinto porquê, temos a causa raiz. Por que usar os 5 porquês? Ajuda você a identificar as causas do problema. Ajuda você a determinar a relação entre as diferentes causas de um problema. É uma das ferramentas de análise mais simples, pois é fácil de concluir, sem análise estatística. É fácil de aprender e aplicar. Como ela pode me ajudar? Ao fazer repetidamente a pergunta por quê, você pode descascar as camadas de um problema, assim como as camadas de uma cebola que pode levá-lo para a causa raiz de um problema. A razão para um problema muitas vezes pode levar a uma outra pergunta e você poderá precisar de fazer a pergunta menos ou mais do que 5 vezes antes de chegar à origem de um problema. Evite suposições e armadilhas lógicas e incentive a equipe a manter o foco até a verdadeira causa do problema. Quando é que funciona melhor? Ao identificar rapidamente a fonte de uma questão ou problema, você pode concentrar os recursos nas áreas corretas e garantir que você está abordando a verdadeira causa do problema, e não apenas os seus sintomas. Como é que posso utilizá-la e como é que posso completar os 5 porquês? Anote o problema específico. Escrever ajuda a formalizar o problema e descrevê-lo com precisão, e também ajuda a equipe a manter o foco no mesmo problema. Uso de brainstorming. Perguntar por que o problema ocorre, em seguida, escrever a resposta. Se esta resposta não identificar a fonte do problema, pergunte por que novamente e escreva novamente esta resposta. Volte para o passo 3 até que a equipe concorda que identificaram causa raiz do problema. Isso pode demorar menos ou mais do que 5 porquês. Os 5 porquês podem ser usados de forma independente ou como parte de um diagrama de causa e efeito. O diagrama ajuda você a explorar todas as causas potenciais ou reais que resultam em uma falha ou problema. Depois de ter estabelecido todas as entradas no diagrama de causa e efeito, você pode usar a técnica de 5 porquês para detalhar as causas. No livro A Startup Enxuta, de Eric Ries, o autor cita que trata-se de um método simples e eficaz, perfeita para a tomada de decisão ágil, que as pequenas empresas tanto necessitam hoje em dia. Como argumento, Ries explica que na raiz de todo problema que parece técnico, quase sempre há um problema humano. O método dos 5 porquês fornece uma oportunidade de descobrir qual pode ser esse problema humano. Com esta ferramenta é possível investigar os padrões de efeitos negativos, encontrando defeitos ocultos no sistema, e descobrir as ações específicas que contribuíram para o problema. Também é importante entender que esta é uma ferramenta limitada. Fazer 5 perguntas não substitui uma análise de qualidade detalhada. Uma das principais críticas à ferramenta é que pessoas diferentes provavelmente chegarão à causa raiz diferente com essas perguntas. Por isso, o ideal é que as perguntas sejam feitas com participação de toda a equipe, para que gerem um debate em torno das causas verdadeiras. Além disso, frequentemente a causa de um problema será mais de uma. Se você usa somente esta ferramenta, pode estar deixando de lado outros fatores importantes para a melhoria de seus processos. Em um de seus artigos, Bill Wilson cita outras perguntas que devem ser feitas para assegurar que a causa encontrada é correta. Primeiro, que provas tenho de que esta causa existe? É concreta? É mensurável? 2. Que provas tenho que esta causa levará ao problema identificado? Ou estou apenas fazendo suposições? 3. Que provas tenho de que esta é a principal causa que verdadeiramente leva ao problema?
Mesmo que seja um fator importante, a causa principal poderia ser outra. 4. Algo mais deve ocorrer junto a esta causa para que o problema ocorra? Serve para esclarecer se o problema não vem de uma combinação de fatores? 5. Qualquer outra coisa, além dessa causa, pode levar ao efeito declarado? Existem explicações alternativas que se encaixam melhor? Que outros riscos existem? Em resumo, esta é uma boa técnica para resolver problemas simples e tomar os primeiros passos para problemas mais complexos, desde que você não se acomode e ache que seu problema está resolvido com 5 perguntinhas. Quando for utilizar o processo, faça perguntas claras, objetivas e seja totalmente honesto. Os clientes estão reclamando muito dos atrasos nas entregas. 1. Por que há atrasos nas entregas? Porque o produto nunca sai da fábrica no momento que deveria. 2. Por que o produto não sai da fábrica quando deveria? Porque as ordens de produção atrasam. 3. Por que as ordens de produção atrasam? Porque o cálculo das horas de produção sempre fica menor do que a realidade. 4. Por que o cálculo das horas sempre fica menor do que a realidade? Porque estamos usando software ultrapassado. 5. Por que estamos usando um software ultrapassado? Porque o engenheiro responsável ainda não recebeu treinamento no software mais atual. Vamos mais longe e adicionamos um 6º porquê. 6. Por que o engenheiro ainda não recebeu treinamento no software mais atual? Porque não há um planejamento adequado no processo de capacitação e treinamento. Pelo exemplo, podemos ver que a causa raiz das reclamações dos clientes é a falta de planejamento no processo de treinamento e capacitação. Se o responsável somente fizesse a primeira pergunta, tentaria mudar o sistema de transporte da empresa, o que provavelmente seria mais caro e não resolveria realmente o problema. Uma fábrica de chocolates recebe muitas reclamações sobre seu produto final e o coordenador da qualidade decide por utilizar a metodologia dos 5 porquês com sua equipe. A maior parte das reclamações dizem que o chocolate não está mais crocante como antigamente. 1. Por que o chocolate não está crocante? Porque o produto chega muito tarde ao cliente e perde as suas características originais de produção. 2. Por que o produto chega muito tarde ao cliente? Porque a transportadora não consegue entregar em tempo hábil. 3. Por que a transportadora não entrega em tempo hábil? Porque ela realiza apenas uma viagem por semana, transportando uma quantidade muito grande de produtos. 4. Por que ela só realiza uma viagem por semana? Porque a fábrica de chocolates identificou que, entregando em apenas uma vez toda a sua produção semanal, os custos de transporte seriam reduzidos. 5. Por que ela decidiu reduzir custos de transporte? Para aumentar o lucro. Poderíamos continuar fazendo várias perguntas, porém já temos uma conclusão importante para esse exemplo. A fábrica de chocolates decidiu aumentar seu ganho reduzindo suas despesas operacionais, no caso, os custos de transporte. Porém, tomando essa decisão, ela acabou, talvez sem saber, abrindo mão da qualidade do seu produto, pois os chocolates já não chegam mais tão crocantes aos clientes, que exigem isso como um requisito do produto. Então, um exemplo de ação corretiva seria flexibilizar a entrega, evitando assim esse problema. A sistemática dos 5 porquês é agregada aos mais modernos métodos de análise de investigação de acidentes, assim como na identificação de diversos outros problemas, como pôde ver nos exemplos nesse vídeo. Na área de qualidade, a ferramenta contribui bastante com a resolução de problemas. Espero que o vídeo tenha ajudado no entendimento da técnica. Agora ajude o canal Portal SMS a crescer. Se você não está inscrito, se inscreva. Ative também o sino de notificações para receber alerta de novos vídeos. Curta o conteúdo e comente o que achou. Grande abraço e até mais!